Eu estava me perguntando, querendo entender um pouco melhor, não sei assim, o que é a mente, para que funciona a mente, o que ela faz de verdade. Realmente assim, eu cheguei com essa clareza no momento que a mente ela é boa em fragmentar a realidade. E eu pergunto, mas por que ela fragmenta a realidade dessa forma? Porque na verdade a cadeira não é separada de nada em volta dela, mas a mente fala isso é cadeira diferente do que tudo o resto ao redor da cadeira. Então ela fragmenta essa realidade. E assim, a resposta para mim foi o modo de sobreviver, na verdade. O corpo físico precisa sobreviver e a mente é uma ferramenta para o corpo físico, nosso mente e corpo, se orientar nesse mundo misterioso, nesse mundo que na verdade não é fragmentado. E a mente fragmenta a realidade para a gente poder manipular os objetos, controlar o nosso ambiente, para se orientar dentro desse ambiente, para comunicar também e aprender junto. É meio uma coisa neuroevolucionária, assim, que eu tentei cientificamente entender por que o ego surge. Não sei se você teve esse estudo, até queria te perguntar se você olhou para essa prisma, mas para mim faz sentido assim, que o ego é uma maneira de corpo físico sobreviver, se orientar nesse mundo e controlar o seu ambiente. Faz sentido? É um modelo, É um né? modelo. É uma ideia, é um modelo. Mas né? eu pensei bem interessante porque um bebê, por exemplo, não tem essa fragmentação ainda. Ela aprende a fragmentar a realidade. Eu separado de você, a cadeira diferente do que o chão. Sim. E aí vai complexificando, e a gente vai fragmentar a realidade no nível abstrato também, criando objetos abstratos. Vai complexificando essa história. Sim, que existe esse processo, né, de distinção, né, que vai de fragmentação, distinção, né, que vai percebendo multiplicidades, né, percebendo outros, né, e multiplicidade, isso sim, isso eu reconheço. Agora, se isso é uma função de sobrevivência, eu não sei. É algo que eu tenho que parar, né, de dizer que isso é para uma sobrevivência, para controle do ambiente, eu não sei. Eu não sei. Para mim fez sentido. Eu tenho que olhar um pouquinho desse jeito, né? Porque eu olho que é assim, né? Eu olho que é assim. Para uma criança deixar de ser uma autista, simbiótica com tudo, e se tornar, né, uma estrutura de clareza que fundamenta uma consciência, um conhecer de si e das coisas, de si como um eu pessoal separado e das coisas. Isso sim. Isso é uma forma, né, que eu vejo acontecendo. Isso eu vejo acontecendo. Agora, dizer que isso é para sobrevivência ou é um refinamento da consciência que atravessa a divisão para reconhecer-se una, ou seja, um processo onde a consciência una não tem objetos de reconhecimento. Nos objetos de reconhecimento múltiplos, ela também se reconhece. E aí é uma outra forma de interpretar, onde a consciência penetra todos os campos, inclusive o campo da multiplicidade. Então nem é para sobrevivência, mas é para, né, para a revelação da consciência em si mesma, para si mesma em todos os níveis. Inclusive nesse nível do múltiplo, é que quando cria um múltiplo, cria um reflexo da consciência nesse corpo-mente, e ele se acha o fim em si, para depois atravessar esse fim em si e reconhecer-se totalidade. É esse que é o processo. Né? Assim, eu vejo esse processo acontecendo. Eu acho, assim, eu também, né, essa é uma outra prisma, e também faz sentido para mim dizer que o modo de sobrevivência, na verdade, ele é como se fosse um filtro, né? E aí a gente não enxerga a verdade porque estamos, na maioria do tempo, no modo de querer buscar o prazer e fugir da dor. Para mim não é um modo de sobrevivência,
né? Okay, Buscar o prazer e fugir da dor. Uhum. Então, para a gente enxergar a verdade das coisas como eles são, ou seja, não separação, e que tudo é consciência, porque no final tudo que a gente pode experimentar é consciência, a gente precisa ir além desse modo de sobrevivência, ou além desse jogo de prazer e dor. Sim, sim. Essa dualidade, sim. Que na verdade é um filtro que a gente colocou no momento da nossa infância. E foi complexificando ao longo do tempo. Para mim é como se fosse uma maturação da nossa auto-percepção, ou da percepção da realidade. Sim. E aí uma pergunta até para o Pespira, teve um vídeo, alguém perguntou: você acredita que você pode ter esse despertar sem essa fragmentação, sem o desenvolvimento do ego? Ele falou que na verdade não tem essa experiência, mas tem alguns assim seres que falam que sim, tem essa experiência, que desde a infância você é como se fosse desperto, e que você não precisa passar pela fase egóica. Mas no final é uma coisa não tão certa, porque... Sim. E ele falou uma coisa muito interessante sobre um professor que na verdade era desperto desde a infância, só que ele escolheu a viver um modo egóico para depois poder ajudar outros seres. Porque sem ter vivido isso, ele não consegue relacionar a experiência deles. E aí o Pespira falou que ele não sabe que isso é verdade, mas isso é interessante também como uma possibilidade. Sim. E aí, de qualquer forma, né, o que isso me bate, Mirra, é que de onde eu saí é da fragmentação. Então, eu não sei a não fragmentação, né, se é possível ou não é possível, e isso é uma especulação, né, são narrativas, mas assim, eu acho muito interessante a gente ver que a partir da fragmentação é possível o reconhecimento do além da fragmentação, ou do aquém, do anterior à fragmentação. E isso é maravilhoso. Ou seja, é possível despertar para qualquer um, em qualquer hora. Quer esteja o mais confundido possível, né? O mais... só vê, não, isso é cadeira sim, vai brigar, ainda vai sair no tapa para te provar, né? Acabou a argumentação, sair no tapa para te provar que isso é uma cadeira, né? E ainda assim é possível o reconhecimento de ir além da fragmentação. Isso eu acho maravilhoso. Como você trazia pra gente naquela época, né? Da Gangá de liberdade na prisão. Que é possível. É isso aí. É isso aí. Qualquer que seja o estado, né, que o personagem esteja, que o corpo esteja, é possível esse reconhecimento disso imutável, sempre presente em todas as circunstâncias, aparecendo e sendo onde o próprio mutável anuncia o ser. O próprio mutável o tempo todo anuncia o ser. Aí eu vejo que a mente ela é um funcionamento, ela é uma função da gente dizer cadeira, mas eu não posso acreditar e parar por aí. Não vou nem dizer que isso não é uma cadeira. Eu só posso dizer que eu não sei. Isso é só um nome. Eu posso dizer sim, é uma cadeira e não é uma cadeira. Eu posso dizer as duas coisas. Eu posso dizer as duas coisas como eu sou a Vite, não, eu não sou a Vite. Eu posso dizer as duas coisas. É nesse tipo de abertura que a gente caminha. Nesse despertar, é nessa abertura. Eu não paro em nenhuma definição. Eu vejo que são só definições. Aí você vê que você é ilimitado mesmo. Você está vendo todas as limitações. Até limitações aparentemente contraditórias. Até a limitação da negação. Isso não é uma cadeira, é uma limitação também. Né? E tem um outro ponto interessante, que na verdade nós não tem como ter certeza se tem alguma coisa além da consciência, ou seja, que tem uma cadeira independente da consciência, porque a própria cadeira é feita da nossa experiência. Da experiência, da consciência. Então, o que eu posso dizer com certeza é que isso que eu estou vendo e estou chamando de cadeira é feita da minha própria consciência. Isso.
Agora, se tem uma cadeira existindo independente ou não, isso eu não tenho como dizer. Não. Acertar ou negar. Isso. Porque quem pode ser da sua própria consciência e experiência? Isso. Então isso é inegável, isso é... Então esse tipo de pergunta eu descarto. Né? É a Que história do ganso saber. dentro da garrafa. Isso é só uma viagem, uma especulação. Há uma cadeira fora da experiência, aquela, né, quando uma árvore cai numa floresta e ninguém escuta, ela caiu. Né? É um filósofo lá, sabe quem foi? Não sei. Rumi, ou Bacon, um inglês lá. Onde comer? Né? Ele trouxe isso como uma investigação. Né? Nesse sentido, será que a consciência... Eu não tenho como especular, mas eu só posso dizer que tudo o que há é a percepção e percepção é consciência. E se ela existe, se existem outras coisas fora da consciência, é especulação. Eu não sei, não tenho como responder. Que tudo que surge, inclusive essa pergunta, ela surge na consciência como consciência. Sem consciência nem se sabe dessa pergunta. Sem consciência nem se sabe. Então, parece que tem uma ordem de aparecimento nas coisas. São precedidas por uma coisa que não é se tem começo ou não. Mas as outras a gente sabe. Elas começam pra gente no momento que a gente está consciente delas. É isso aí. Então essa anterioridade, isso que é, eu não sei, eu não posso dizer. Não posso dizer. Já para dizer também que está fora do tempo e do espaço, você não consegue se tornar. Embora nela o tempo e o espaço se situem, ou possam ser situados, acho que é mais fácil falar assim. Sim. É mais bacana mesmo. E o que isso tem a ver com a minha vida? Então eu caminho por aí e desço para comer e tomar suco sabendo da relatividade disso tudo. Das minhas experiências de amor e raiva e dúvida de como é que lido com as coisas, com as pessoas, sabendo da relatividade disso tudo. Com muita consciência da relatividade de todas as experiências. É para isso que serve, para você ver que a experiência é da ordem do relativo. E as suas experiências, né, onde são minhas as experiências, que eu tenho que saber, que eu tenho que viver, que eu tenho... Ok, mas isso tudo é da ordem do relativo. E aí a intensidade de apego às experiências, ela é curada com a consciência. Ela é curada pela consciência, com a consciência. Se der certo, deu, bacana. Se não der, tá bacana. Porque é da ordem do relativo. Tem uma pergunta que eu sempre fiz assim, gente, eu não sei responder isso quando falo assim, você sabe que você não vai morrer? Aí eu fico assim, que é até uma pergunta daquele convite que o Moody faz, sabe? Você já viu? Não, acho que não. Você sabe, ela sabe, um convite a... Sabe o seu nome? Liberdade. Aí no final ele pergunta assim, isso tem como morrer? Aí eu fico assim, não sei, porque eu nunca morri. Aí fica nisso, assim. Essa é uma boa resposta à pergunta. Como você diz que não tem resposta? Não, A resposta é essa. Sim, tá. Sim, yes, bola dentro. Ganhou a estrelinha. É isso mesmo. A gente tem, né, de novo, né, que resposta? A resposta é essa. Eu não sei, eu nunca morri, eu não sei. Essa instigação que o Moody faz, em que direção, hein? O que o Moody está querendo com essa pergunta? Com esse questionamento? É que são várias perguntas, né? Tá, mas vamos ficar nessa, acho que essa basta. Para onde que o Moody está apontando o tempo todo? Ele está perguntando também, né? Está querendo responder. Ele está apontando o tempo todo que, para além desse jogo relativo, que tem nascimento, morte, tempo, né, associações, narrativas, identificação com esse corpo e com as narrativas ligadas a esse corpo,
que é a minha historinha da infância, do que eu vivi e tudo, que isso tudo pertence ao mundo do relativo e que a tua essência sempre presente, que está aí como presença, observador, sabedor, sabe de todos esses movimentos. Esses movimentos são feitos desse saber. Ele não tem um ponto de nascimento porque ele está fora do tempo. É a tal da agoreidade, é sempre agora. Tem algo fora do tempo que não é algo. Né? E nós sabemos desse fora do tempo. E ele está chamando a atenção para isso que está fora do tempo, para desviciar a atenção que está o tempo todo colocado nas coisas que mudam. Ele está mostrando que as coisas que mudam, elas em si mesmas, são eternas mudanças, fluxos de eternas mudanças, feitas de imediaticidade. Olha só, eu não consigo nem mais separar direito, por isso que eu falo que está difícil dar sangue realmente. Porque antes dava uma separação, ajudava, né? Ajudava. Olha o que muda e o que não muda. Mas não dá mais para separar o que muda do que não muda. Olha que louco, gente. E agora? Onde que a gente tem que ficar? Tá vendo? Me ajuda, gente, eu não consigo mais dizer. A gente quem? Então, peraí, primeiro a gente quem? Deixa eu entender. A consciência individual, a consciência coletiva. Porque o tempo todo está assim nesse jogo. Aonde que eu tenho que estar? Onde você tem que estar? Onde cada um de nós temos que estar? Para chegar no despertar. Onde você já está. Exatamente aqui e agora. Exatamente. O único lugar possível é o aqui e o agora. Né? Nesse sentido de que não há uma meta justo aqui, justo agora, isso já está aí. Isso é o que você é. Essa natureza de ser está aí o tempo todo. Na dinâmica. Não é só sentar os 20 minutos e ficar. Não, é andar por aí e tomar um vinho, cozinhar, descer, rir, virar cambalhota, sentar aqui nesse saber que não há o que fazer, porque o fazer vai sendo feito. Isso que cortar lenha, ferver água, cozinhar, bater papo, puxar a orelha de neto, abraçar neto, tudo com essa clareza de que quem está experienciando tudo é a presença consciência. Ouvir do seu gerente de banco que sua dívida é impagável, que só vai aposentar aos 75 anos. E mesmo assim vai aposentar com tão pouco que você vai ter que continuar trabalhando. Vai ter que continuar pagando empréstimo. Qualquer coisa, a história do senhor dos 95 está com vontade de abrir um café, tudo fica fácil. Pois é, ali tem uma, né? O que é importante é de ver que não é algo fora do comum e do simples que está se vivendo. É aquela história, o que é o despertar? Aonde que eu vou, o que vai acontecer? Onde que eu tenho que estar para despertar? Não, é de uma simplicidade, aonde a clareza disso que é, né? Eu gosto de algumas escrituras porque elas são muito bacanas. Elas viram e falam assim, continua com seus desfrutes, vamos tomar um vinho hoje à noite, continua com o que você gosta, se você gosta de beber vinho, né? Com seus desfrutes, quem está desfrutando é Krishna, é vez de ser Shiva, Brahman, como você quiser, quem você quiser. Quem está desfrutando é a presença consciência. Quem está no seu... Olha que delícia, vai beber o vinho, mas quem está bebendo o vinho e desfrutando, ou seja, a experiência de cada momento, é Krishna que desfruta. Aí quando você ficar puta, saiba que também é Krishna ficando puto. É uma forma de olhar que vem das escrituras, de uma linguagem muito deles, mas que ressoa com a gente. Quando eu leio isso, faz o maior sentido. Ele tira o foco desse eu, o que eu tenho que fazer. Por isso que eu tenho que te perguntar, eu quem? A quem você está se referindo como eu? Quem está fazendo essa pergunta é Krishna. Quem está querendo esclarecer uma dúvida é Krishna. E para Krishna não precisa esclarecer dúvida, que ele já sabe tudo. Então é um paradoxo, é um jogo aí, que quando eu entendo que tudo é Krishna,
Quede as dúvidas, mesmo jogo de dúvidas que surge é dele. É um fanfarrão esse Krishna. Não é, menina? Às vezes de mau gosto, mas continua sendo. Você é um piadista, cara. E às vezes de um humor muito negro. Né? É. Depois é que você ri. Enquanto não sabe qual é a piada, não tem nada de engraçado. Agora esse mundo aí, né, que predomina o eu separado, essa coisa egóica, isso é em função desses prazeres, desse encantamento que ele oferece? Porque muito pouco se ouve falar, né, do não dual. Sim, Na maioria. sim. Mas a escritura chama esse poder de Maya, né? O poder velador. É um modo de funcionamento que eu ia dizer que está aí. Não tem muito porquê, sabe? Perguntar porquê no sentido assim, por que a consciência esquece-se? Por que ela fica um tempão esquecida-se num monte de gente? E por que de vez em quando, numa meia dúzia, ela resolve lembrar-se? Nem é porque rever-se. Como que isso é alimentado, sabe? Que eu fico pensando. Porque é sofrimento, Entendi é agora a tristeza, pergunta. é o separado e tá aí. Sim, sim. Dominando, né? Sim, sim. Mas tem prazer nisso também. Não é só o negativo. Né? Ah, se fosse só um negativo, eu já tinha... Tem muito, Não, não tem encantamento, como você falou, né? Pela ilusão, pela ideia que eu sou tão poderoso, especial e único no mundo. E se sentir... sentir muito especial mesmo, eu acho que essa é a palavra. De alguma forma. Pode ser especial de forma negativa ou especial de forma positiva, mas existe esse encantamento pelo poder nisso, sabe? A sensação de poder mesmo. Eu comando, que eu posso dar humildade. Acha que controla, acha que... E também é um hábito. Mesmo você sabendo que isso cria muito sofrimento, é um hábito que ganha muito momento. E é um hábito não só individual, é um hábito coletivo, que só reforça isso. Então é um reforço muito grande, né? É um reforço coletivo que está em todo Você lugar. falando aí me veio até agora, assim, até no mal, né? Quem está lá comandando o mal, também é uma coisa, o prazer é bom, né? Sim. É uma confusão de alegria com prazer. Sim. Ele confunde contentamento e felicidade com prazer. Escrevendo dentro dela foi porque ela quer. Sim. Experimenta tudo porque ela quer. Consciência, que pode. Assim, são formas de se dizer, né? Eu, de novo, eu fico assim, eu só sei que é assim que é. Além do entendimento. Não sei nem se tem querer, se não tem querer. Porque todo modo de falar vai levar uma antropomorfização da consciência. Uma o quê? Fazer a consciência igual uma pessoa. Você Ela tá quer, ela projetando gosta, a ela sua pode, experiência humana, o que que seria? ela pode. Não é isso. Ela quer, ela Eu só sei que é muito simples. Eu sei que é assim. Faz parte da dança. Né? Também são, né? É muito. É isso. Eu sei que é assim. É um baita do mistério. É que nem eu falei, né, que Santo Agostinho já falava, né? Que era mais fácil caber o mar no buraquinho. Entender os mistérios. Também tem vários prismas pelo qual a gente pode tentar entender porquê. Nem ter essa evolucionária, a gente pode pensar é o ego, porque é uma sobrevivência, é um mecanismo de sobrevivência, podemos dizer né, espiritual, várias formas de entender. E mais uma vez é uma perspectiva que não te revela toda a verdade. Nunca. Mas algumas coisas fazem sentido, outras não. E por isso que tem um sábio que vira e fala assim, vai buscar explicação onde você quiser. Naquela casinha que tem uma cruz em cima, naquela casinha que tem uma estrela de 6 pontas, naquela casinha que tem um tridente de Shiva, naquela casinha que tem um tubo de ensaio. Vai buscar explicação onde você quiser. Nenhuma explicação é suficiente e é verdadeira. Mas as explicações é o pirulitinho para você acalmar um pouquinho. Tá bom, é isso mesmo, é isso aí. Agora reconheça-se a imediaticidade do agora e o ser que tudo é. Que é o que é. Agora, reconheça-se isso como sendo parte fundamental da tua vida. A gente passou anos buscando formas de cura. Por isso que eu gosto muito da linguagem do budismo que fala é o antídoto. Porque a gente está atrás do antídoto.
contra os venenos da confusão, os venenos da dor, os venenos da dúvida, os venenos inclusive da sensação de separação, que no fundo é a grande pegada de onde geram todas as outras confusões. E aí reconhecer a totalidade una desse momento, inseparável, a força do ser que dá ser a tudo, inclusive esse que está reconhecendo, como uma entidade reconhecedora, faz parte dos objetos desse momento.